Presta atenção nessa notícia que acabou de sair. STF avança sobre casos com impacto eleitoral e pode esvaziar a atuação do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em 2026. O que isso quer dizer? Lembrando que em 2026 o presidente do TSE será Cássio Nunes Marques e o vice será André Mendonça, ambos colocados por Bolsonaro. O STF está avançando para cima do TSE, tirando poderes de Nunes Marques e André Mendonça nas eleições de 2026. Sobre esse assunto que eu comentarei nesse vídeo, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Pablo Sonati. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha de mais esse absurdo que está acontecendo. Então, o que está acontecendo? Vendo a situação do Lula nesse momento, derretendo nas pesquisas, Flávio Bolsonaro avançando e tendo Nunes Marques e André Mendonça cuidando das eleições de 2026, os ministros olham e falam o seguinte: caiu a casa, Flávio Bolsonaro vai vencer. E se o Flávio Bolsonaro vencer, provavelmente ele vai para cima dos algozes do Bolsonaro, dos algozes dos presos de 8 de janeiro. Então nós não podemos deixar Flávio Bolsonaro vencer. O que eles estão fazendo? Eles estão avançando para cima do TSE, tirar poderes, tirar competências do TSE para eles, ministros que venceram o bolsonarismo, lembra? Venceram o bolsonarismo, censuraram as redes sociais em 2022, 2024, derrubaram a plataforma X para que Pablo Marçal não vencesse as eleições municipais. Esses mesmos agora, com medo de Lula perder, está avançando para cima do TSE. Como diz aqui, movimentos recentes de ministros envolvendo pré-candidatos indicam tendência de atuação direta da corte fora da justiça eleitoral. Especialistas veem risco de drible, velho. Drible. Isso é falcatrua. Isso é golpe. Isso é anticonstitucional. Não é drible. Isso é crime. Especialistas veem risco de drible institucional e impacto na campanha. Campanha de quem? Do Lula? Não. Campanha do Romeu Zema. Campanha do Flávio Bolsonaro. Campanha de senadores e deputados de direita. Tentando calar, tentando censurar e talvez até tornar inelegível alguns candidatos. Eu acho muito difícil que Flávio Bolsonaro ou Zema se torne inelegível. Eles não têm culhão para isso, porque seria um escândalo mundial. Mas eles podem, primeiro, temos que vencer o Senado. Eles podem dificultar, eles podem avançar para cima dos candidatos ao Senado, que é a coisa talvez mais importante até que a própria presidência. Daí, tá aqui, procurados, o STF e o gabinete do ministro Gilmar Mendes não se manifestaram. Por quê? Porque eles são contra o Brasil, gente. Eles querem impedir o Flávio de vencer de qualquer forma. E aí vai de acordo com esse vídeo do Paulo Figueiredo, em que ele fala por que Jorge Messias pode não ter sido escolhido para ministros do STF. Presta bem atenção no que ele diz e eu vou comentar em seguida. Mas se o Flávio não indica o Pacheco, isso implica então necessariamente em que o Alexandre acredita na reeleição do Lula. Porque nenhum desses caras quer nem o Alexandre, nem o Flávio Dino, ninguém quer um nome indicado do Flávio ao Supremo. Vocês estão acompanhando? Portanto, o que pode se inferir disso é que toda essa movimentação feita com a gente foi feita com a convicção de que o Flávio não vai ganhar as eleições. Caso contrário, o Pacheco, o Messias era muito melhor para eles do que qualquer um que o Flávio indique. Certo? Você pode me perguntar, e é até legítimo, mas por que mesmo com a reeleição do Lula, se eles apostam na reeleição do Lula, por que eles acham que o Lula, depois reeleito, cederia a pressão e indicaria o Pacheco? Ora, a resposta a isso é que Lula agora ele recebeu o recado duro. Lula teria aprendido o que acontece quando ele tenta impor a vontade dele em detrimento da vontade do Alexandre. Em outras palavras, eles já mostraram ao Lula quem é que manda. E eles têm convicção de que esse Lula domesticado vai ganhar as eleições. Caso contrário, eles teriam aceitado o Messias. Concordo que faz sentido o que ele falou.
Por que negar o Messias se o Flávio vai ganhar as eleições e indicar alguém muito pior para Alcolumbre e Alexandre de Moraes? Alguém que possa prender Alcolumbre e também Alexandre de Moraes. Como o André Mendonça, que nem é lá grandes coisas, mas é muito melhor do que todos que estão lá. Negar o Messias e colocar alguém extremamente perigoso para o sistema é muito estranho. Daí sobra duas opções. Uma, que eu acho muito difícil. Flávio Bolsonaro teria feito acordo com Alexandre de Moraes e com Alcolumbre porque faz parte do sistema. E quando chegasse à presidência, iria escolher alguém que Alexandre de Moraes e Alcolumbre deseja. É possível? É possível, mas é um absurdo. Porque não é possível que Flávio Bolsonaro irá se unir aos algozes do próprio pai, aos algozes dos presos do 8 de janeiro. Tá tudo bem, né? Os presos do 8 de janeiro, vamos supor que quero que se dane. Mas não é possível que ele vai se unir a essas pessoas que prenderam o próprio pai dele, que deixaram o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá fugido. Não pode voltar pro Brasil. Não é possível, não faz muito sentido isso, cara. O cara tem que ser muito maldito. Uma outra opção seria o seguinte: se Flávio Bolsonaro, como eu já disse aqui, estar jogando com a faca nos dentes, se fazendo o mesmo, se fazendo de sistema para chegar à presidência e depois que está lá, sentar o cacete em todo mundo. Em Alexandre de Moraes, em Alcolumbre, é o que eu faria. Eu, no lugar do Flávio Bolsonaro, me fingiria de sistema para chegar lá e depois implodir o sistema. E vingar o meu pai. Uma outra opção é o seguinte: com esse avanço do STF sobre o TSE, os ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Alcolumbre, estariam certos de que Lula vai vencer as eleições com a ajuda deles e vai indicar quem eles quiserem para a vaga do STF em 2027. Talvez Rodrigo Pacheco, provavelmente Rodrigo Pacheco. Então, Lula estaria no cabresto e teria que obedecer o sistema. Flávio Bolsonaro faria parte do sistema? Acho difícil, né? Enfim, temos que torcer para que os Estados Unidos intervenha, fique de olho, não deixe que as falcatruas, que a censura, que a perseguição aconteça em 2026. Caso contrário, meus amigos, vai ser difícil o Flávio Bolsonaro vencer. Espero eu também que ele esteja jogando mesmo. E depois que vença as eleições, vingue o que fizeram para a família dele, exclusivamente para o seu pai. Enfim. Mas conta aí, o que você acha de tudo isso? Você acha que faz sentido o que está acontecendo? Você acha que o Flávio Bolsonaro faz parte do sistema? Está jogando? Comenta aí o que você acha de tudo isso. Forte abraço. Tchau, tchau.